E agora, nós vamos conversar com o médico angiologista e cirurgião vascular, Dr. Guilherme Jonas, que vai falar um pouco sobre as doenças vasculares e como o número de casos tem aumentado durante a pandemia. Bom dia, doutor Guilherme, bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Prazer enorme estar aqui com vocês. Um bom dia também para todos os ouvintes aí do Manhã da Piedade. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Para nós também, doutor Guilherme. Doutor Guilherme, vamos começar com a pergunta bem básica mesmo, né? O que é uma doença vascular? Quando a gente vai configurar nesse amplo espectro de doenças circulatórias, ou seja, vascular, lembra circulação, a gente tem que pensar principalmente nas doenças mais comuns e mais prevalentes. E hoje, o ramo que eu me dedico integralmente, que é a minha paixão, é o ramo da flebologia, que é o ramo que pesquisa e que estuda as doenças circulatórias das veias, basicamente, o estudo das varizes. Hoje é a doença talvez das mais prevalentes do mundo. A gente sabe que 50% da população acima de 50 anos vai ter doença de varizes e 70% acima de 70 anos e até 100% das pessoas acima de 100 anos vão ter algum grau de acometimento de doenças circulatórias, principalmente doenças de varizes. E você pontuou muito bem, Maninha. Veja, houve um aumento muito grande nesse período que nós estamos vivendo, que é o período pandemia, pós-pandemia. E por que isso aconteceu? Nós vimos uma drástica diminuição dos tratamentos ofertados pelo sistema de saúde pública. Eu quero dizer que o número de cirurgias de varizes no SUS caiu mais de 50% no Brasil. Então, o que aconteceu? Houve uma descompensação. As pessoas que cuidavam da sua circulação, das suas doenças circulatórias, das suas varizes no SUS, durante o tempo de pandemia, ficaram congeladas para tratar de outras doenças. E agora nós estamos vendo uma necessidade cada vez mais crescente, uma dificuldade, uma busca cada vez maior, mas complicações maiores decorrentes do não acompanhamento, do não tratamento dessas doenças no início, da não prevenção das intercorrências e complicações. Uhum. Então, doutor, o senhor chega à conclusão que nesses 2 anos que as pessoas deixaram de fazer o tratamento, deixaram de procurar um médico, ficou todo mundo preso dentro de casa, isso fez com que aumentasse isso? Sem dúvida que houve um impacto negativo no controle da doença. Mas nós precisamos entender um pouquinho mais a fundo, né? Nós estamos falando de uma doença genética relacionada ao envelhecimento. Sim. Então, a chance de nós desenvolvermos doenças circulatórias durante a vida é muito grande. Nós precisamos adotar medidas preventivas para evitar que essas doenças virem complicações maiores. E nesses anos de pandemia, muitos serviços públicos deram prioridade para doenças mais graves, para as intervenções, para os CTIs, para a questão do Covid em si, e algumas doenças foram um pouco negligenciadas, um pouco largadas. E eu digo isso principalmente para doenças com menos risco de morte imediata. Não só as doenças da circulação, mas várias outras. Houve hoje uma descompensação em vários tipos de doenças, isso é notável no país. Claríssimo, doutor, entendidíssimo. De uma forma geral, sim. Doutor, quais são os sintomas dessas doenças? As doenças, tirando aquelas que a gente vê na perna das mulheres, né? Que as varizes aparecem, incham, e aí a gente começa a perceber. Tirando esses, porque existe um sintoma silencioso, né? Perfeito. Veja, nós estamos falando de uma doença genética relacionada ao envelhecimento. Mas existem mecanismos e situações onde esses sintomas podem ser mais precoces. Ou seja, nós também estamos vivendo uma epidemia de sedentarismo. Mesmo as pessoas estão se movimentando, fazendo menos exercícios. Nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade, as pessoas estão ganhando peso. As pessoas estão engordando, estão envelhecendo mais gordas e mais fracas. Tudo isso altera o equilíbrio circulatório no geral. Então, veja, aquela menininha jovem que às vezes tem vasinhos visíveis, que incomoda usar um short, um vestido, uma praia, um clube, até aquela pessoa às vezes mais idosa, que tem varizes grossas, dilatadas, tortuosas, visíveis, que já teve complicações como inflamações, flebites,
entupimentos, trombose, ou até coágulos que podem se desprender, que a gente chama de embolia. Mas o mais comum são as úlceras causadas por varizes, úlceras varicosas. Tá? E a gente precisa entender que nesse meio tempo entre manifestação de vasinhos e veias mais grossas, dilatadas ou complicadas, existe um rol de sintomas como dor na perna incaracterística. Aquela dor do tipo peso, olha, minha perninha está cansada, parece que eu carreguei um saco de areia nas pernas. Eu não entendo porque eu chego em casa, a perna me incomoda. Eu lembro que eu tenho perna. Eu tenho que correr e botar a perninha para cima. Além disso, é comum. Olha, eu estou sentindo uma queimação, eu passo a mão, ele está quente. Um formigamento, um inchaçozinho leve no final do dia depois de trabalhar. Algumas pessoas referem câimbras. É comum também a pele ficar ressecada, com tendência a coceira. Olha, a pele está seca, eu hidrato, mas ela não melhora. E, além disso, aquela fadiga, peso, o cansaço, são sintomas mais prevalentes hoje na população. Doutor Guilherme, qual é o exame a se fazer para obter o diagnóstico de uma doença vascular? Moni, hoje nós estamos vivendo uma era de uma tecnologia muito melhor do que há 17 anos atrás, quando eu comecei. E o que a gente vê bem claro é que é possível, mesmo dentro de um consultório, dentro de uma clínica, fazer uma avaliação completa com exames simples, como ultrassom do tipo duplex scan. É um ultrassom que vai avaliar a sua circulação, que vai avaliar se tem raízes profundas, veias doentes internas, varizes perfurantes, ou se estão acometidas, ou se estão em íntimo contato com a veia safena. E se essa veia safena também está doente. Então, o ultrassom duplex scan é uma realidade hoje já em consultórios de angiologistas e cirurgiões vasculares. Existem exames de realidade aumentada, onde é possível ver mesmo aquelas pequenas veias escondidas dentro da gordurinha da pele, que a gente não consegue vê-las, e a gente consegue ver um pouco mais profundo. E outra particularidade, nós temos também hoje a câmera termográfica, uma câmera de calor, que é possível, além de ver as veias visíveis, ver a temperatura, ou seja, veias que estão com temperatura maior do que outras veias, ou seja, tem sangue parado, sangue represado, nosso sangue quente. São os animais de sangue quente, eles conseguem, e esses exames conseguem ver. Então, exames de realidade aumentada, câmeras de calor e ultrassom duplex scan são suficientes para uma avaliação muito aprofundada e um planejamento terapêutico dessas varizes. Doutor Guilherme, o senhor falou de sedentarismo, de obesidade, que são causas dessas doenças muitas vezes. Quais são as outras causas de doenças vasculares? Preciso entender a diferença de causa e de um fator que pode acelerar o surgimento. A causa, basicamente, é a genética relacionada ao envelhecimento. Filhos de pais, ou filhas de mães, ou filhos de pais e mães. Por exemplo, na mulher, a gente sabe que uma mulher filha de mãe com varizes, ela tem 60% de chance de desenvolver a doença. Uma mulher filha de pai com varizes chega a 70%. Mas se somarmos mulheres filhas de pai e mãe com varizes, chegamos a 90% de chance. Então, a genética é o principal causador. O envelhecimento, a idade, ele é um fator também muito importante estatisticamente. Mas veja, associado a outros fatores como sedentarismo, obesidade, uso de anticoncepcionais cada vez maior e mais frequente por mais tempo, o tabagismo e várias outras questões podem estar, as reposições hormonais também, podem estar relacionadas ao surgimento mais precoce dos sintomas, a aceleração das manifestações da doença. Entendi? Doutor, dentre todas essas doenças vasculares, porque é amplo, né, a quantidade de doença vascular, qual que o senhor diria que é a mais perigosa? Então, vamos entender bem. Quando a gente pega cada pessoa individualmente e a gente, doenças da circulação, a gente poderia talvez partir de duas etapas, doenças das veias ou doenças das artérias. Dentro das doenças das veias, as complicações relacionadas às doenças de varizes, com certeza, seriam as piores. Por exemplo, úlcera varicosa é a principal causa de absenteísmo do trabalho, ou seja, as pessoas deixam de trabalhar porque não aguentam mais sentir dores nas pernas.
aquelas feridas que podem precisar de curativos com troca constante, com muito investimento, além de causar também muita dor. Dentre as doenças arteriais, que seriam relacionadas ao envelhecimento gorduroso das artérias, com formação de placas gordurosas que vão entupir essas artérias, e o nome dessa doença é a aterosclerose. Então, a aterosclerose, que pode levar a um estreitamento dessas artérias, e dependendo do local onde é acometido, vem o nome da doença. Então, se existe uma aterosclerose, com entupimento das artérias do coração, as artérias coronárias, teremos um infarto. Se existe uma aterosclerose, com entupimento das artérias do cérebro, teremos um derrame, um AVC. Se for na perna, por exemplo, teremos uma doença arterial periférica. Então, o que a gente consegue entender dentro das duas entidades, que são diferentes, mas às vezes os sintomas, eles se misturam, seriam essas questões maiores nesse sentido. É maravilhoso, né, doutor? O senhor vai falando assim, o corpo humano é tão amplo, tão maravilhoso isso. Doutor Guilherme, tem possibilidade de cura uma doença vascular? Vamos entender bem. E relacionado ao envelhecimento, nada podemos fazer contra o envelhecimento. Mas contra a genética não quer dizer que a pessoa está condenada. Tá? A gente consegue frear essa genética. A gente consegue melhorar a condição física das pessoas e fazer com que essa doença só se manifeste bem tardiamente, por volta dos 70 anos, daí para frente. Então a gente não cura, mas a gente controla. O foco não pode ser a cura, tem que ser a prevenção, tem que ser a qualidade de vida e evitar complicações no longo prazo. Essa que é a ideia. Então, se a gente consegue frear essa genética, e como que freia a genética? Basicamente, cuidar da saúde, cuidar do peso e exercícios físicos. Então, uma boa alimentação com controle do peso, exercícios físicos e um controle, um acompanhamento regular no seu angiologista são suficientes para que a gente foque na prevenção, que a gente evite complicações a longo prazo e que a gente consiga trazer o máximo de conforto e benefício e evitar que essas pessoas sofram com o passar com a evolução de doença. Entendi? Doutor Guilherme, é claríssimo também. Chegou uma pergunta aqui no chat e a hemorroida é uma doença vascular e que tem muito da forma de alimentar? Sim, veja. As hemorroidas, as varicoceles são varizes na região do testículo escroto, também são doenças circulatórias e basicamente são doenças em pontos estratégicos. Hemorroidas são varizes na região anal, nada mais do que isso. Varicocele ou aquela questão de varizes em região escrotal em homens. Então, qualquer veia do corpo pode adoecer, pode formar varizes. E, até internamente, varizes no esôfago, varizes no intestino, as varizes mesentéricas. Então, qualquer local do corpo pode formar varizes. E o nome está mais relacionado, às vezes, ao local do que simplesmente a alteração fisiopatológica. Entendi, porque a pergunta direcionada é pela forma de alimentação. Então, essa forma de alimentação, a pessoa que tem tendência a uma doença de varize pode acontecer em qualquer lugar do corpo, isso? Então, vamos entender. Especificamente sobre hemorroida, já que a pergunta foi nesse ponto. A principal causa de hemorroida está relacionada também à genética e força durante a evacuação. Ou seja, se você se alimenta de alimentos pobres em fibras, misturados com baixa absorção de água, a tendência é ter fezes grossas, fezes endurecidas e precisar fazer um esforço maior durante a evacuação. Aí já é um primeiro fator predisponente. Então, a alimentação com a questão hemorroidária, além da questão genética. A alimentação, ela é fundamental para o equilíbrio perfeito, e você disse isso muito bem. Na perna a gente não tem só veia, a gente tem músculo, a gente tem ossos, a gente tem articulação, a gente tem gordura, e alimentações ruins estão relacionadas cada vez mais com acúmulo de gordura e com perda de massa magra. Quando a gente perde esse equilíbrio, toda a circulação sofre, em qualquer que seja o local. Então, não tenho dúvida, haverá reflexo, sim, de uma alimentação ruim a longo prazo, para qualquer que seja o local acometido, e as pessoas tendem a sofrer, entendendo que elas são únicas, cada uma tem uma predisposição a ter um tipo específico de doença. Claríssimo, muito obrigada. Doutor Guilherme, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, suas considerações finais? Minha sugestão é sempre focar na prevenção.
a gente precisa mudar o todo, mas cuidando do individual, de cada pessoa em si. Então, as pessoas precisam se amar um pouco mais, cuidar de si um pouco mais e consultar frequentemente o especialista que cuida, que associa juntamente a ela com esse cuidado. Então, entenda, a prevenção ainda é a melhor remédio, a melhor solução, é a melhor estabilizante dessa genética e a melhor forma de evitar que tenhamos complicações no futuro. Então, alimentar-se bem, cuidado com a alimentação, controle o seu peso, seja um vigilante do seu peso, faça exercícios físicos de rotina, porque essa mistura exercício e alimentação ainda é a mistura mais poderosa e que funciona melhor para doenças circulatórias. E não deixe de acompanhar ao início dos sintomas, independente da idade, procurar um angiologista e um cirurgião vascular. Maravilhoso. Gente, o Instagram do Dr. Guilherme Jonas está aqui na tela, @Dr. Guilherme Jonas, tudo junto. Doutor Guilherme, muito obrigada. Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Obrigado, Maninho. Um grande abraço a todos aí. E quem tiver alguma pergunta mais íntima, pode mandar para o direct lá no Instagram, pode falar que assistiu aqui essa entrevista, que eu vou ficar muito feliz em ajudar. Nosso tempo é curto, mas quem eu puder ajudar, pode mandar uma pergunta direta, que será um enorme prazer, eu vou ficar muito feliz em ajudar. Um grande abraço para vocês e obrigado pela oportunidade novamente. Obrigada, doutor Guilherme. Deus abençoe.